Aí, como não me mandaram nenhum exemplo para fazer o tutorial de type, eu vou começar explicando sobre correção de cores, ou color correction, como preferir. Como alguns devem ter notado, o layout do After Effects está um pouquinho diferente, porque essa versão que eu estou usando do After Effects é a mais recente, que seria o CS4. Esse CS4 que eu estou usando no momento é a versão beta. Se eu não me engano, ainda não saiu a versão final, mas eu estou usando ele só para teste. E como vocês podem ter notado, agora você tem uma seleção de... Você tem uma barrinha de procura aqui para nome de arquivos e nome de layers. Então agora é bem mais útil ainda você nomear os layers, caso você queira se achar um pouquinho mais rápido. E acho que eu não falei isso anteriormente, mas para você renomear um layer, simplesmente clique no layer e aperta Enter. Você pode mudar para seja o que for. Outra diferença seria na parte de multiprocessadores, que nessa opção a gente pode ver que agora ele reconhece os 4 cores. Ele diz que eu tenho 8 GB de memória instalados, mas eu não sei realmente se ele usa esses 8 GB, porque quando você abre o After Effects ele continua mostrando a mensagem de que só tem 4 GB para serem usados. Aqui você também agora pode controlar o quanto da CPU vai ser usado para o programa, e essa parte aqui de longer RAM e coisa assim, é que deixando nessa opção ele vai fazer um preview mais longo, porque geralmente, se eu não me engano, ele faz um preview de 1 minuto. Então, colocando em preview mais longo, ele vai deixar a memória mais para isso. Deixando em fast rendering, ele vai renderizar mais rápido, pelo menos essa seria a lógica. Fora isso, acho que não teve tantas mudanças, só o layout agora, que como você pode ver, o padrão agora já é esse tom de cinza. E se comparar com a versão anterior, esperar o outro After Effects abrir para dar uma noção, ele está bem mais escuro do que a versão anterior. Vou fechar isso aqui por enquanto abre o outro. E basicamente isso que mudou. Pelo que eu estava lendo na Adobe lá, outras funções que mudaram é que agora você pode importar o 3D do Photoshop CS4. Pois é, o Photoshop na verdade ele trabalha com 3D desde o CS3, mas muita gente não usa isso. Eu particularmente acho que nunca vou usar também, que eu prefiro fazer meus 3D em outras coisas, no Maya, por exemplo. Então esse seria o tom mais escuro do After Effects CS3 e esse do CS4. Enfim, sobre correção de cores, uma das coisas que é muito importante da pessoa saber é que para você fazer uma correção de cores boa, você tem antes que calibrar o monitor. Então muita gente já deve ter visto algo desse tipo aqui que a gente tem aqui em TV, quando o canal sai do ar ou outras coisas assim. Isso daqui na verdade é um sistema de calibragem, só que você tem que regular manualmente. Aqui, esse preto aqui, ele teria que ficar totalmente preto e o branco totalmente branco, e aí você regula os tons de cinza aqui. Então pode ser que, porque o que acontecia na faculdade às vezes a gente tinha que fazer uns projetos que envolviam, todos os projetos envolviam color correction, e quando a gente chegava na faculdade, as cores estavam totalmente ou mais escuras ou mais claras e não batiam com o projeto. E era justamente por causa disso, porque o pessoal que trabalhava em casa, eu mesmo, a gente não tem o hábito de calibrar um monitor. Então, conversando com o professor, ele explicou sobre essa tabela aqui, como calibrar. Mas
eu devo dizer que é bem complicado de fazer isso. Então, o monitor que eu estou usando atualmente, ele é calibrado, mas eu usei... bom, eu não tenho um negocinho aqui, mas... seria essa... eu já tenho essa imagem aqui. Que seria esse aparelhinho aqui. O que ele faz é... essas lentezinhas aqui que ele tem, ele calcula a luminosidade da sala e manda para o computador, né? Daí a partir daí você coloca isso aqui, né, no monitor e ele faz a calibragem do monitor automaticamente. Então foi isso que eu usei e sei lá. Só que caso você não tenha isso, você tem que fazer manualmente. Eu, na verdade, não tenho isso, né? Quem pegou foi minha noiva, que é professora de design, e eles usam isso lá para calibrar os monitores. E, se eu não me engano, esse aparelhinho custa uns $100. E é bom deixar ele sempre ligado, porque à medida que a luz vai diminuindo ou até aumentando, ele faz a recalibragem do monitor, deixando sempre com a imagem certa. Enfim. Outra coisa que eu acho que seria um pouco importante de explicar seria a diferença de bits em imagens, porque isso vai afetar bastante na correção de cores. O normal, geralmente, é você usar 8 bits, só que esse 8 bits seria 8 bits por canal. Então, digamos, a gente tem vermelho, verde e azul, seriam 8 bits para cada desses canais. E o cálculo desses 8 bits seria mais ou menos assim, seria 2 elevado a 8. Então, se for fazer esse cálculo, vai dar uns 256. E se a gente colocar o mouse aqui em cima do branco, por exemplo, você vai ver que todos os números ali na informação, na parte superior direita, está em 255. E se colocar no zero, no preto, ele está em 0. O que isso quer dizer? Na verdade, todas as cores do computador, aliás, essa tom aqui de mais escuro para mais claro, é a tonalidade de verde, vermelho e azul, né? Então, o preto é a ausência, todas essas três cores em 0. E o branco seria todas essas cores no máximo, ou seja, 256. O único motivo do porquê ali aparece 255 é porque ele começa em 0, então é 0, 1 e daí por diante. Agora, como a gente tem isso para azul e daí a gente tem isso daqui novamente para vermelho e verde, o que vai acontecer é que o cálculo vai ser mais ou menos assim. Ok, aqui seria verde e vermelho. Então, com isso a gente tem 8 vezes 8 vezes 8, que seria uma imagem, na verdade, de 24 bits. Agora também tem imagens de 32 bits, que na verdade seriam mais ou menos o seguinte. Eles seriam, essas de 32 bits seriam azul, verde, vermelho e alfa. Bom, não cabe aqui, mas enfim. Como a gente pode ver aqui na informação, ele existe vermelho, verde, azul e alfa. Ou seja, a imagem é 32 bits. O alfa seria a transparência da imagem. Bom, essa seria o fundamento básico de qualquer foto, tipo JPEG ou GIF. Ele trabalha com
imagens de 8 bits. Então 8 bits seria 256 cores no máximo, mas no caso de GIF ele usa, se eu não me engano, bom, eu não vou saber ao certo, mas no total somando o azul, verde e vermelho, ele dá 256 cores, que é o que a gente tem aqui. Isso aqui seria milhões de cores, porque você vai multiplicar 8 vezes 8 vezes, aliás, 256 vezes 256 vezes 256. Da onde saiu isso? Seria do... Peraí. Isso na verdade saiu daqui, né? Que cada cor, o azul, ele vai ter 256 cores. Daí o verde teria 256 cores também, e o vermelho 256 cores. Então, multiplicando tudo isso, vai dar alguns milhões de cores. Porém, esse não é o limite máximo das imagens. Como você pode ver aqui, o After Effects naturalmente ele usa 8 bits por channel. Então seria disso que a gente está falando. E o primeiro erro no CS4. Enfim, esse seria o padrão do After Effects. Mas se você clicar Alt e clicar aqui, segurar o Alt, né, e clicar aqui, ele vai mudar para 16 bits per second per channel. E o que vai acontecer, vocês podem ver que o número ali já está bem maior também. Isso porque agora, você pode ver no alpha ali temos 32.768 cores diferentes, tonalidades na verdade. Isso porque agora cada cor, cada canal, né, está sendo elevado por 16, que seriam 16 bits por canal. Então agora no verde a gente tem mais 16, no vermelho mais 16, no alfa mais 16. Na verdade o olho humano nem consegue captar tudo isso de cores, mas segundo o que dizem é para aumentar as possibilidades de você achar a cor que você realmente quer. Agora tem um outro tipo de imagem que é bem desconhecido pela maioria das pessoas, que seriam imagens de 32 bits. Agora, você mudando aqui para 32 bits, seria 2 por 32, elevado a 32. O que eu, na verdade, nem sei quantas cores seriam. Mas, se mudar aqui de novo para ligar o negócio de calibragem, você pode ver que está tudo... Ele na verdade, ao invés de mostrar um número gigantesco, ele mostra ou 0 no preto ou 1. Isso porque essas imagens de 32 bits, o jeito que eles calculam a imagem é totalmente diferente. Eles usam a luminosidade do ambiente para mostrar as informações. Então você pode ver que o máximo que ele chega seria 1, mas na verdade ele pode passar de 1. Então, para mostrar um pouco desse exemplo, eu não vou me aprofundar muito sobre 32 bits, porque eu provavelmente só vou explicar isso daqui melhor quando começar a explicar sobre HDR ou HDRI, que seria High Dynamic Range. Então eu abri o Photoshop e vou mostrar como que isso funciona. Aliás, vou mostrar agora como que ele funciona mais ou menos. Opa. Então que a gente tem, por exemplo, pegar um céu.
Bom, esse seria o... Essa seria a imagem. Como podem ver, é coisa normal, na verdade, não tem nada de espetacular nela. Mas o negócio é que o jeito que ele vai mexer com o brilho é totalmente diferente do jeito normal. A gente vai mexer com Exposure, que ele vai aumentar o brilho e diminuir. Esse não funciona. Esse daqui eu não sei se ele funciona numa imagem normal como essa de calibragem. Aliás, ele vai afetar toda a composição. Mas eu vou mostrar a diferença dele, porque esse de 32 bits ele também é chamado de floating image, porque ele não... Toda a informação dele nunca é destruída. Ele sempre armazena a informação mesmo que você não consiga ver. Então eu vou abrir o Photoshop aqui e mostrar um pouco sobre isso. E eu vou reiniciar esse After Effects porque ele deu um pau ali e eu acho que ele não está rodando muito bem, ele está travando demais. Eu abri o programa errado. Illustrator CS4, não é isso que eu quero. Fecha. Bom, vou mostrar um exemplo aqui. Digamos, pegar esse aparelhinho que a gente usou ali e eu vou colocar exposure nele, mas eu vou diminuir tudo, deixar ele totalmente preto. Eu vou gravar isso aqui. Bom, deixa eu dar um ok aqui. Eu vou gravar isso como aparelho. Ok. E vou pegar um HDR. Vou pegar isso aqui mesmo. Vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou destruir totalmente a imagem, deixando tudo preto. E vou salvar ela como... Tá, vai ficar como bench mesmo. Agora, ok, o que a gente tem aqui no desktop é o aparelho e o bench. Agora é isso que vai acontecer. Eu vou pegar esse aparelho, vou jogar aqui para ele criar uma composição nova. E você pode ver que ele criou uma composição já de 32 bits por canal. Posso mexer aqui em Exposure, você pode ver que nada acontece. Por mais que eu aumente para 40, ou seja lá, 40 eu acho que é o máximo. Agora eu vou fazer a mesma coisa com esse bench, que era originalmente um arquivo já de 32 bits. Você pode ver que 40 ele mostra a imagem de novo. E eu ainda continuo tendo o controle dele. Agora, se eu mudar esse de 32 bits para 8 bits, não importa o quanto eu mexa no Exposure, ele vai ficar sempre preto. Porque aí ele não... O After Effects está meio que... não está resgatando a informação que esse arquivo tem e não é mostrado. Então essa seria a diferença do 32 bits. O que é bastante usado para 3D, porque... para deixar o 3D mais realista, eles usam esse tipo de imagem como foco de iluminação. Mas enfim, vamos direto ao Color Correction agora. Deixa eu fechar isso. Eu vou usar um exemplo aqui que foi usado na faculdade. Então, não achem que eu gosto desse tipo de lutinha, de luta livre, coisa assim, mas enfim. Você pode ver, não sei se o monitor de vocês está meio calibrado ou não, mas só de ver essa foto já dá pra ver que o vermelho na foto está totalmente exagerado. Para corrigir isso,
A gente pode adicionar o efeito de levels, que seria color correction. Aliás, esse número aqui que está do lado, que você pode ver 1632, é o número de canais de bits por canais que esse efeito funciona. Então, só para medidas de exemplo, vou usar, por exemplo, esse aqui é 8 bits. Se eu aplicar esse efeito nessa composição que no momento é 32 bits, você pode ver que ele aparece essa marca aqui dizendo que o efeito não vai funcionar, justamente por causa dos bits pelo canal. Agora, se eu mudar isso aqui para 8 bits, para 8 bits, ele já funciona. Então é uma coisa para estar atento. Caso você veja aquele sinalzinho ali em cima, você sabe que é porque você está... o efeito não suporta o número de bits por canal que você está usando. Enfim, usando level, o que a gente quer fazer é deixar isso aqui numa tonalidade que seja real, não tão vermelho, mas ao mesmo tempo tentar não perder o detalhe dessas pessoas aqui atrás, porque, como eu mostrei, ao contrário do HDR, se você perder o detalhe dessa pessoa aqui, por exemplo, não tem mais como você trazer ele de volta. Ele vai estar perdido para sempre. Então, no caso a gente quer diminuir o vermelho, a gente pode descer aqui em canal para vermelho. E eu vou diminuir essa parte aqui, já que a gente não vai precisar tanto agora. E a partir daí a gente... a gente pode manipular essa barra aqui. No caso, como eu disse, toda cor ele vai produzir o preto ou o branco. Então, se eu diminuir isso aqui, na verdade ele vai estar aumentando o canal vermelho, que vai deixar ele ainda mais vermelho. Então o que a gente teria que fazer seria abaixar isso aqui. Então ele está eliminando o vermelho dessa foto. Você pode ver que agora ele já está um pouco melhor, ele já não está tão avermelhado e tão irreal, digamos assim. Na verdade, só fazendo isso já deu uma boa melhorada. Agora em azul, você pode ver que esse fundo aqui ele está totalmente azul e não é isso que eu quero também. Então posso baixar um pouco. Agora, existe um truque para isso também, porque o ponto que você começa a perder totalmente a informação é quando você... Vamos abrir um pouco aqui a informação. Por exemplo, você pode ver que o vermelho, verde e azul estão ali em 26, 26, 42 na parte de informação. Isso é aceitável. Se ele tiver 000, é porque geralmente você vai perder uma informação, então nunca é bom abaixar demais. Por exemplo, assim ainda está ok, ainda dá pra... ainda está aceitável. Você também pode mexer por essa barra aqui, que ele vai mexer tudo ao mesmo tempo. E aí já também entraria num pouco de teoria sobre cores, que provavelmente todo mundo aprendeu no pré ou nos primeiros anos do ensino médio e etc. Educação artística. Que o contrário o inverso do azul seria amarelo. Então se eu diminuir essa barra aqui, você pode ver que a imagem já está ficando mais amarelada. Então para o pessoal que odiava educação artística, está aí uma boa hora de aplicar essa matéria meio malhuda. O mesmo acontece com o branco. A gente não quer deixar ele totalmente branco. Deixar um pouco mais no vermelho.
E bom, aí também entra um outro fator, né, que é o que o meu professor dava de lição de casa, tipo, diária, que se você for mexer com correção de cores e esse tipo de coisa, você sempre vai ter que estar analisando o jeito que o sol reflete na pele das pessoas, ou como o sol bate em outros objetos, iluminação e tudo mais. Então você mais ou menos tem que adequar isso à vida real. Por exemplo, aqui tem uma iluminação um pouquinho mais forte que o resto, mas ainda assim não está tão clara, então está aceitável. Aqui provavelmente o cara tem um pouco de óleo, então ele reflete um pouco mais, e o cara está totalmente vermelho, mas em relação a esse cara aqui, eu diria que está normal até. Então é sempre bom você pegar alguma coisa que seja totalmente familiar e começar a corrigir a partir dali. Por exemplo, o que eu usei como base para correção seria esse cara aqui que está no canto, que dá para ver bem a cara dele, e o braço, o jeito que a luz está batendo no braço, etc. E também os fatores que eu disse, de não deixar tudo totalmente preto ou tudo totalmente branco. Por exemplo, aqui ó, a gente pode ver que o verde tá no máximo, o que não seria muito apropriado, mas não está causando muita diferença, então eu vou deixar. Eu também separei uma outra imagem aqui que... Aqui, acho que meu professor era fã desse tipo de evento, digamos assim. Esse aqui a gente já pode ver que a imagem está mais azul. Então o que a gente vai fazer é adicionar levels de novo. Só que a gente quer abaixar o azul. A gente pode tanto usar essa parte de cima como a de baixo, o que acharem melhor. Nisso aqui já deu uma boa melhorada na foto. Ele já está com uma cor bem mais real. Algo mais ou menos assim. Então você pode ver, para corrigir uma foto normal assim, não é tão difícil. É simplesmente você pegar alguma coisa que você saiba realmente de que cor a imagem é e tentar corrigir aquela cor. O resto vai ser corrigido automaticamente. Agora o que vai complicar um pouco seria, digamos, se você quiser corrigir algo mais ou menos assim. Tá, a gente tem essa imagem. Certo? E digamos a gente quer adicionar uma outra imagem em cima. Como essa latinha de Red Bull. Eu vou aumentar um pouco mais isso aqui porque a imagem está totalmente distorcida e está meio difícil de ver. Por enquanto eu vou deixar o Red Bull bem à mostra aqui. Vou diminuir um pouco ele também, só para poder visualizar um pouquinho melhor. Mas colocando a foto aqui, você pode ver que, bom, ser bem sincero, só um otário mesmo acreditaria que essa lata aqui faz parte do cenário. Então o que a gente vai fazer agora é usar levels, mas se a gente mexer no azul, tentar eliminar ele para deixar ele mais vermelho, vai ser bem difícil de você arrumar isso. Então a manha de você arrumar duas imagens seria usar essa parte aqui. Com isso você pode selecionar exatamente que canal você quer ver. Então no momento eu vou ver vermelho, e como eu estava dizendo, quanto mais vermelho tiver, mais branco ele vai ser. Quanto menos tiver, mais escuro ele vai ser. Então, nessa foto aqui, né, no fundo, a gente pode ver que a foto tem bastante vermelho. Agora, mudando para verde, a gente vê que não tem tanto verde, mas tem nas luzes.
Azul, mesma coisa. Azul é o que menos tem. E ela tinha azul, então isso vai aparecer bastante. Agora, por que em azul, verde e até mesmo no vermelho as luzes estão sempre brancas? Bom, é exatamente aquilo que eu tinha dito. Quanto mais claro a parte, né, os pixels forem, mais, digamos, mais tonalidade da cor vai existir na imagem. Ou seja, como você pode ver ali na informação, todas elas estão no máximo. Por isso que ele está branco. Enquanto aqui todas elas estão mais escuras e por isso o número menor ali, um pouquinho acima de 10. Agora, para arrumar isso, simplesmente é mais fácil você entrar em cada canal deles e tentar arrumar, tipo, a gente está no canal vermelho, então a gente usa o vermelho e tenta deixar com que essa latinha fique mais ou menos dessa mesma cor. Então é muito mais fácil da gente tentar fazer ele ficar, como que eu posso dizer, disfarçar ele num preto e branco do que usando cores, porque aí é menos coisa que você tem que prestar atenção. Então aumentar um pouco o vermelho. Também não precisa ser totalmente exato, porque você ainda vai ter que mexer com outras cores. Então algo mais ou menos assim. Daí verde, aqui a gente muda para verde. E podemos ver que é um pouquinho mais escuro também. Então vou aumentar aqui. Azul. Opa, acho que eu mudei errado. Estava em RGB, que seria todas as cores ao mesmo tempo. Eu queria o verde. Algo mais ou menos assim. Ok, azul é o que menos tem, então deu uma mexida aqui melhor. Bom, para entender um pouquinho melhor essa parte de cima aqui, que é o que eu geralmente mexo, vou colocar aqui em cores para dar para ver melhor. Ó, como você pode ver, só arrumando ali pelos canais, ele já fica mais ou menos se você arrumar direito o branco e preto, ele vai ficar mais ou menos na cor do background. Então ele já parece um pouco mais integrado ao background. Enfim, como eu estava dizendo, essa parte aqui, quanto mais você aumentar aqui, mais azul ele vai tirar. É ao contrário da parte de baixo. Quanto mais você tirar, mais azul ele vai colocar. Quanto mais claro você deixar essa barra de baixo, mais azul ele vai adicionar. No de cima, quanto mais você puxar para cá, para o lado direito, mais ele vai tirar. E o mesmo seria daqui, quanto mais você colocar para esse lado, mais ele vai adicionar de azul. Esse daqui seria os tons do meio. Então para cá ele vai tirar um pouquinho mais, a metade, digamos assim, da tonalidade ficaria um pouco mais clara e etc. Mas, bom, o que a gente pode ver aqui é que a imagem já está um pouquinho mais parecida com o background. Agora, a questão de arrumar todo o resto é só adicionar os efeitos. Por exemplo, nesse cenário de trás a gente pode ver que tem um monte de grãos aqui, que a gente pode adicionar usando grain. Deixa eu ver se add grain. E ele vai dar esse quadradinho, que ele vai calcular mais ou menos o grain nessa parte. E daí ele vai aplicar em todo o resto. Mas é só para você não precisar calcular toda a imagem de uma vez. Porque essa imagem até que não está tão grande assim. Mas às vezes você tem uma imagem muito grande e esse grain aqui ele ocupa bastante, ele usa bastante memória. Então vamos ver. Mais ou menos assim, eu vou ampliar um pouco mais para ver o grain do background um pouco melhor.
talvez 0.5. O que eu estou tentando fazer é deixar esse grain aqui mais ou menos do mesmo tamanho que esse de trás aqui. Daí ele vai parecer um pouquinho mais real também. Opa. Enfim, essa parte agora seria mais ficar tentando arrumar o valor. Aqui seria as cores também. Esse monochrome, ele vai deixar ele, porque geralmente quando você adiciona os grãos, ele vai usar cores que seriam aqui, ele vai deixar uns grãos de outras cores, por exemplo, vermelho, verde, azul. Com isso daqui ele vai deixar os grãos em preto e branco, o que geralmente é bem melhor do que deixar com as cores. Bom, eu não vou perder muito tempo com isso aqui, porque até arrumar isso vai demorar um pouco. Mas já dá para ter uma noção de como integrar as duas imagens em uma só. E aí, logicamente, seria mais questão de... Opa. Preview region... Tira isso aqui. Enfim. Aí seria mais questão de você colocar uma sombra aqui. Por exemplo, o que a gente pode fazer é duplicar isso aqui, duplicar esse mesmo layer e inverter ele. Vai ter um efeito tipo flip. A partir daí a gente desce esse outro, mais ou menos aqui, digamos assim, baixar a transparência dele para parecer que é meio que um reflexo da lata de cima, e adicionar uma sombra. A gente pode, por exemplo, tem vários meios de fazer isso, né? Mas eu prefiro sempre usar com layers diferentes. Então vou usar aqui uns 640 para uns 480. Depois eu posso mudar isso. Tá da cor errada. Eu quero pegar algo preto mesmo. Então solid preto. Colocar entre um layer e o outro. Esse aqui vai ficar aqui embaixo. E agora o que eu vou fazer é simplesmente colocar uma máscara. Apertando Ctrl Shift N, eu já adiciono uma máscara no layer sólido que eu quero. E apertando M, eu vou para as máscaras, clicar aqui em Shape. O que eu quero não seria um retângulo e sim um elipse. Dá um OK, ele vai fazer isso. S para escala, diminui aqui um pouco o tamanho. Mas logicamente você também pode usar 3D, mas 3D para resolver esse problema. Mas como eu não expliquei sobre 3D ainda, eu preferi não entrar nisso agora para não confundir o pessoal. Tá aqui, feather. E um pouco a máscara. Esse daqui ele vai expandir a máscara. Se eu colocar positivo, ele vai ampliar, e negativo ele vai reduzir um pouco. A gente tem algo mais ou menos assim, abaixa um pouco a transparência e dá um tchan a mais no negócio. Essa câmera, essa latinha tem que ficar acima também
mais ou menos assim. Então é mais ou menos assim que você integra você faz a correção de cores. Logicamente, levels seria o jeito básico de se fazer as coisas. Você também tem levels com curves, né, que você mas esse daqui seria diferente. Mas ele também tem um levels que ele usa curvas como no Photoshop. Mas eu geralmente uso essa normal aqui porque não sei, acho mais simples de usar ele. Apesar de que curvas, quando você entende melhor como a curva funciona, também é fácil, mas é um pouquinho mais complicado de explicar ela e exige bastante experiência que sinceramente eu não tenho. Então, acho que é isso pelo tutorial de hoje e a gente se vê na próxima.